Salmo 142, título Mascuil de Davi, Almeida, Revista e Corrigida. Este mascuil é escrito para nossa instrução, ensina-nos, principalmente pelo exemplo, sobre como ordenar nossa oração em momentos de angústia. Tal instrução está entre as partes mais necessárias, práticas e eficazes de nossa educação espiritual. Aquele que aprendeu como orar foi instruído na mais útil das artes e das ciências. Os discípulos disseram ao filho de Davi: Senhor, ensina-nos a orar. E aqui Davi nos dá uma lição valiosa ao registrar, quando sob uma nuvem, sua própria experiência. Quando sob uma nuvem, sua própria experiência de súplica. Charles Haddon Spurgeon. Título: Na caverna. Deixamos nossos cavalos com alguns árabes. Levamos um deles como nosso guia e fomos até a caverna conhecida agora como Mugaret Kureitum. Não sei pronunciar isso. Que se crê ser a caverna de Adulão. Após apalpar enquanto tínhamos tempo, voltamos à luz do dia, plenamente convencidos de que, com Davi e seus seguidores de corações valentes ali dentro, toda a força de Israel sob Saul não teria forçado sua entrada. Não teria nem mesmo tentado. William M. Thompson. Versículo 2. Derramo perante ele a minha queixa. Podemos nos queixar a Deus, mas não de Deus. Quando nos queixamos, não deveria ser diante de homens, mas somente diante de Deus. Charles Haddon Spurgeon. À sua presença exponho a minha tribulação. Note que nós não expomos nossa tribulação diante do Senhor, para que Ele a veja, mas para que nós a vejamos. É para nosso alívio e não para que Ele seja informado que fazemos afirmações francas concernentes a nossos ais. Muito bem nos faz colocar em ordem nossas tristezas, pois muitas delas desaparecem no processo, como um fantasma que não permanecerá na luz do dia. E o restante perde muito de seu terror, visto que o véu do mistério é removido por um relato claro e consciente de fatos dolorosos. Derrame seus pensamentos e você verá o que eles são. Demonstre suas tribulações e terá conhecimento da extensão que tem. Permita que tudo seja feito diante do Senhor, pois em comparação com sua grande majestade de amor, a tribulação será como nada. Charles Haddon Spurgeon. O dedicar de nossa causa a Deus é nosso dever imediato, nossa segurança e nosso sossego. Abraham White. Versículo 3. Quando dentro de mim me esmorece o espírito. Conheces a minha vereda. Verdadeiramente bom é para nós conhecermos que Deus sabe o que não sabemos. Perdemos a nossa cabeça, mas Deus nunca fecha os seus olhos. Nossos julgamentos perdem seu equilíbrio, mas a mente eterna está sempre esclarecida. Charles Haddon Spurgeon. O Senhor não se retirou para uma grande distância, mas seus olhos estão sobre você. Ele o não vê com a indiferença de um mero espectador, mas observa com atenção. Ele conhece, considera seu caminho. Sim,
Ele designa este caminho e todas as circunstâncias relacionadas a ele estão sob a sua direção. Sua tribulação começou no momento que ele considerou melhor, não poderia vir antes. E ele designou o grau da tribulação com precisão, da medida de um fio de cabelo, e sua duração em minutos. Ele também sabe como o seu espírito é afetado e assim, suprimentos de graça e força. E em tais estações, ele fornece em momento devido, conforme vê a necessidade. Portanto, quando as situações aparentam ser as mais obscuras, você ainda será capaz de dizer: castigado, porém não morto. Portanto, tenha esperança em Deus, pois você ainda o louvará. John Newton. Ainda que nós, como cristãos, possuamos a plena solução para o problema do sofrimento, mesmo assim, frequentemente nos encontramos na posição de Jó, com relação a esta ou aquela aflição em particular. Há tribulações tão além do alcance, tão universais que são perdas tão absolutas e golpes tão terríveis e inexplicáveis que parece, por momentos, como se estivéssemos envoltos na escuridão mais densa e como se o segredo do Senhor não tivesse sido revelado. Por que esse homem foi atingido e aquele poupado? Por que tal e tal criatura, em quem tantas esperanças se concentravam, ou que já havia atingido tantas expectativas tão agradáveis, por que ele foi retirado? Por que essa outra pessoa foi deixada como ônus inútil na terra? Por que aquela voz que ecoava em tantos corações subitamente silenciou? Por que fui golpeado? Por que perdi aquilo que fazia de minha vida moral algo tão belo e útil? Frequentemente a alma parece perdida, por certo tempo, em pensamentos que a sobrecarregam. Perde seu apoio. Confusa e desamparada em meio às profundas águas da aflição. É como se tudo tivesse acabado completamente. Não creia nisso. Lembre-se de Jó. Você não pode se desesperar mais do que ele. Contudo, Deus teve compaixão de Jó. Há muito consolo para você neste indescritível exemplo de sofrimento, intensificado ao mais alto grau e mesmo assim perdoado e consolado. Apegue-se à memória deste bendito fato como que há um caso de libertação, uma tábua ou uma prancha em meio a um naufrágio. E então lembre-se de que a aflição torna parte, que a aflição forma parte do plano de Deus e que Ele também lhe pede que você manifeste confiança absoluta nele. Ed Preston, C.D.D. No caminho em que ando, me ocultam a armadilha. Os homens perversos encontram algum exercício para sua malícia e, portanto, quando não ousam atacar abertamente, enredarão no oculto. Eles vigiam um homem gracioso para ver onde está seu reduto e ali colocam a armadilha. Mas o fazem com grande cautela, evitando toda observação para que sua vítima, sendo previamente alertada, não escape das
pelejas armadas? Esta é uma grande tribulação, mas o Senhor é ainda maior e nos faz caminhar em segurança em meio ao perigo, pois Ele nos conhece e a nossos inimigos, nosso caminho e a armadilha que nele é colocada. Bendito seja o seu nome. Charles A. Spurgeon. Armadilhas na mão direita e armadilhas na mão esquerda. Armadilhas na mão direita, prosperidade mundana. Armadilhas na mão esquerda, adversidade mundana. Armadilha na mão direita, bajulação. Armadilha na mão esquerda, inquietação. Caminhando em meio às artimanhas, não se retire do caminho. Não permita que a bajulação o enrede, nem que a inquietação o rechace. Agostinho de Hipona. Versículo 4. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Estranho dizer. Todos eram estranhos para Davi. Ele havia conhecido muitos, mas nenhum conhecera. Quando uma pessoa sofre com a má fama, é incrível como ficam fracas as memórias de seus antigos amigos. Eles praticamente esquecem, recusam-se a reconhecer. Esta é uma calamidade desastrosa. É melhor ser hostilizado por inimigos do que ser abandonado por amigos. É melhor ser hostilizado por inimigos do que ser abandonado por amigos. Quando amigos nos procuram, alegam o sentimento de nos conhecer desde nosso nascimento. Mas quando nós os procuramos, é incrível como conseguimos fazê-los lembrar-se de tão pouco. O fato é que em tempos de deserção não é verdade que ninguém nos reconhece, mas sim que ninguém deseja nos reconhecer. Sua ignorância é intencional. Charles Spurgeon. Nenhum lugar de refúgio. Tu és meu refúgio. Os viajantes nos contam que aqueles que estão no topo dos Alpes enxergam grandes chuvas caírem abaixo dessas montanhas, mas nenhuma gota cai sobre elas. Aqueles que têm Deus como sua porção estão em uma torre alta e, portanto, seguros de todas as tribulações e chuvas. George Swinnock. Versículo 5. A ti clamo, Senhor. Como Deus nenhum o estimou, Davi foi atraído a Jeová, seu Deus. Não foi este um ganho resultando de uma perda? Riqueza ganha por um fracasso? Qualquer coisa que nos leve a clamar a Deus é uma bênção para nós. Charles A. Spurgeon. E digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Algumas vezes é mais fácil crer em uma porção no céu do que em uma porção na terra. Poderíamos mais facilmente morrer do que viver. Ao menos assim pensamos. Não há vida na terra dos viventes como a vida do Deus vivo. Mesmo nesta sentença temos duas partes, e a segunda eleva-se muito acima da primeira. É algo significativo ter Jeová como nosso refúgio, mas nada se compara a tê-lo como nossa porção. Se Davi não tivesse clamado, ele não teria dito. E se o Senhor não tivesse sido seu refúgio, ele nunca teria sido sua porção. O passo mais inferior é tão necessário quanto mais elevado, mas não é necessário para sempre no primeiro degrau da escada. Charles A. Spurgeon. Versículo 6. Atende o meu clamor. Posso ver alguém chorar? É triste não estar também? Posso ver o outro sofrer?
e um consolo não trazer? Posso ver correr o pranto, e não olhar e não chorar o meu tanto? Pode um pai ver seu rebento, chorar sem sofrer tormento? Pode a mãe sentar-se e ouvir, de medo um filho vagir? Não, não, nunca pode ser assim, nunca, nunca é assim. Não suspiro que des, sem que o veja quem te fez. Não há pranto derramado, sem ele ao teu lado. Oh, que ele dá sua alegria e destrói nossa agonia, até que a nossa dor vá embora. Fica ao nosso lado e chora. William Black. Atende o meu clamor, posso ver chorar alguém, e triste não estar também. Posso ver o outro sofrer, e um consolo não trazer. Posso ver correr o pranto, e não chorar o meu tanto. Pode um pai ver seu rebento, chorar sem sofrer tormento? Pode a mãe sentar-se e ouvir, de medo um filho vagir? Não, não, nunca pode ser assim, nunca, nunca é assim. Não há suspiro que des, sem que o veja quem te fez. Não há pranto derramado, sem ele ao teu lado. Oh, que ele dá a sua alegria e destrói nossa agonia, até que a nossa dor vá embora. Fica ao nosso lado e chora. William Black. Versículo 7. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Que Deus seja glorificado é outro clamor notável para um suplicante. Prisioneiros fugitivos certamente falarão bem daqueles que lhes deram liberdade. A emancipação da alma é a forma mais nobre de libertação. E pede o mais alto louvor? Aquele que é liberto dos calabouços do deserto certamente magnificará o nome do Senhor. Charles Haddon Spurgeon.